Boa tarde a você que nos acompanha. Estamos iniciando mais uma live aqui pela sua Central Brasileira de Inclusão. Esse trabalho voluntário que estamos trabalhando em luta da inclusão de forma voluntária, todo mundo vestindo a camisa, tentando o máximo possível fazer na questão da inclusão de forma, vamos dizer assim, voluntariosa, mas com um objetivo muito claro, que é a questão da inclusão. Hoje o tema abordado é o protagonismo da pessoa com deficiência e a participação política. Não é isso, Paulo Meyer? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, amigos. É mais uma vez, né? Um prazer muito grande, uma alegria para a gente, né? Estarmos aqui, nós que fazemos a inclusão de verdade, que vivemos para a inclusão e não vivemos da inclusão, né? Então, aqui a gente não discute temas de se viver da inclusão, e sim viver para a inclusão. E quando se vive para a inclusão, às vezes, as situações não são nem sempre como a gente quer, né? Nem sempre como a gente quer. Às vezes falta recurso, né? Falta condições, né? E até pessoas voluntárias para nos ajudar, né? Que é muito fácil, às vezes, né? Chegar, encontrar uma estrutura e falar algumas coisas, né? Que isso não está certo, aquilo não está certo. Nós temos que trabalhar de acordo com as armas que nós temos, né? E uma das formas da gente brigar pela inclusão de verdade, em primeiro ponto, é ir com as armas que tem e não esperar as armas que possam vir, né? Isso uma vez eu aprendi, né? Na vida, na minha vida de inclusão, né? Nunca espere aquilo que você não tem para fazer aquilo que você tem que fazer. Então, o nosso objetivo é esse, com muita simplicidade, com muita humildade, correndo o risco de, às vezes, receber críticas, de, às vezes, receber não aprovação, mas nós estamos aqui fazendo o nosso papel, buscando com que as pessoas com deficiência tenham vez e voz, né? Que as pessoas com deficiência deixem de ser coitadinhas, presas dentro de casa, esquecidas, às vezes só um número para muitas pessoas, mas mostrar que a pessoa com deficiência tem o direito de viver, tem o direito de trabalhar, tem o direito de estudar, tem o direito de opinar, tem o direito de viver e até mesmo ser protagonista na vida pública de sua cidade, de seu estado, de seu país, né? Essa é a nossa proposta de inclusão de verdade, né? Fazer com que a pessoa com deficiência, seja ela qual for, deficiência auditiva, intelectual, visual, física, esteja na linha de frente de suas atividades sociais, familiares, até mesmo da comunidade cristã que ela está, que ela seja respeitada como ser humano e não como pessoa com deficiência. Essa é a nossa proposta. Jailson, boa tarde. Sensacional. Boa tarde a todos da Central Brasileira de Inclusão, os ouvintes, hoje a todos os nossos amigos aqui de militância, de luta, né? Essa é uma semana de dar visibilidade para a causa da pessoa com deficiência. Nós precisamos assumir o protagonismo nessa esfera de inclusão, né? Hoje eu quero pedir aqui a todos vocês, quero pedir para o Wilson, para o Paulo Meyer aqui também, pedir desculpa a todas as pessoas com deficiência auditiva, que nós não conseguimos um intérprete de Libra para essa live tão importante que é hoje, que nós vamos falar do protagonismo da pessoa com deficiência, e não ter um intérprete de Libras realmente é muito, muito difícil, muito ruim mesmo, mas sabe que o nosso trabalho é voluntário e a gente precisa também que outras pessoas se voluntariem para fazer esse trabalho aí, para ajudar nós, né? E aproveitar para fazer uma provocativa para as plataformas das redes sociais, para que crie algum mecanismo que
dê condições para todas as pessoas, quando falar de inclusão de verdade, incluindo todos. O meu amigo Paulo Meia, que é cego, né? O meu amigo Denis Albert, que é cadeirante, meu amigo Felipe, que vem fazendo essa militância aí na causa da pessoa com deficiência. E hoje é isso, né? A gente sabe que essas coisas só vão mudar a partir da hora que as pessoas com deficiência assumir o protagonismo e participar da política da sua cidade, sendo candidato, sendo voluntário em participação política, cobrar dos candidatos eleitos também. Então, tudo isso é participação política que a pessoa com deficiência precisa estar inserida nesse contexto. Tá certo, então. Então, para começar, eu queria dar o boa tarde, né? E queria aproveitar e ele falar um pouquinho quem é ele, de que cidade que é. Uma boa tarde aqui para o Denis Albert. Boa tarde, Denis. Ô, meus queridos, muito boa tarde. Boa tarde, Central Brasileira de Inclusão. Boa tarde, Taubaté. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Eu estou, Denis Albert, pré-candidato a vereador aqui da minha cidade de Taubaté. E sou mais conhecido comumente como famigerado cadeirante do Apocalipse. Também que venho fazendo, através das minhas lives, da minha página, esse trabalho de conscientização e formação de uma massa crítica pensante e inclusiva. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao trabalho da Central Brasileira de Inclusão, ao trabalho do Wilson Andrade, do Paulo Maier, do Jailson Lacerda, do Muleta Neles, da Jace, dessa galera toda do Inclusão na Rua, Fernandinho Chiran, e uma gama de pessoas que eu venho me inspirando e seguindo para que a gente possa ter um norte, para que a gente possa construir um mundo melhor a partir da conscientização das pessoas. Então, galera, eu sou aqui de Taubaté, sou para-atleta, sou praticante de basquete sobre rodas, sou praticante de atletismo, arremesso e lançamento de peso da área de disco, também faço natação e academia de musculação. O Jailson tocou num ponto e o Paulo Mário tocou num outro ponto também muito interessante, que é o fato da gente mesmo se representar. Sabe, eu há pouco tempo que venho fazendo esse trabalho que vocês fazem com maestria aqui, apesar de eu ser cadeirante já há 24 anos, decorrido de um acidente, mas o meu ativismo era inconsciente. Eu passei a tomar consciência e ver que a gente necessita de pessoas que nos representem e vou mais fundo, que a gente mesmo possa se representar, porque, na verdade, eu estou cansado, minha gente. Estou cansado, sabe, de ter que ficar chorando engano, estou cansado de ser menosprezado, não somente eu, mas toda a nossa classe, sabe, meus queridos? Então, nós, até então, estávamos sendo usados como massa de manobra da sociedade e das políticas, sendo mais específico. Então, eu quero agradecer a participação aqui nessa live maravilhosa. Sempre acompanho o Paulo Maier, sempre acompanho você, sempre acompanho o Jailson, essa galera aí que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Então, nada por nós, sem nós. Mas daí as pessoas que nos assistem muitas vezes podem se perguntar, mas espera aí, mas como que a gente pode fazer algo para ajudar? Compartilhando, divulgando, se posicionando em sua própria vida e na sociedade, na política, para que a gente possa ter uma representatividade verdadeira, para que a gente possa construir realmente algo para a gente poder melhorar as nossas próprias vidas. Então, quero agradecer desde já a participação e gratidão pelo trabalho de vocês. Tá certo, então, agora é uma boa tarde e para a apresentação do Felipe. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Paulo, Jailson, Denis. Boa tarde, Central Brasileira de Inclusão. Meu nome é Felipe Lima, sou aqui da cidade de Jundiaí, sou cadeirante, sou tetraplégico. Há muito tempo a gente venho lutando por inclusão aqui na cidade de Jundiaí, né? Conseguimos alguns avanços junto com o Conselho,
E isso que o Denis realmente falou é a mais pura verdade. O deficiente físico vem sendo usado como massa de manobra pela política, dando migalhas, e a gente tem que se envolver na política, porque enquanto a pessoa com deficiência não tomar o seu lugar e o seu papel, não vamos conseguir avançar. Porque ninguém melhor do que a pessoa com deficiência, aquela que vive toda a falta de acessibilidade, aquele que sabe que precisa pegar um ônibus e tem que esperar 3, 4, 5 ônibus para conseguir pegar. Somente a pessoa com deficiência para saber o que realmente ela precisa. Enquanto não ocuparmos esse espaço, vamos continuar sendo menosprezados, não sendo ouvidos, e vamos continuar com falta de acessibilidade. Então, nada melhor do que a pessoa com deficiência sair para a rua, brigar e tomar o seu lugar realmente na sociedade, como qualquer pessoa comum. Nós temos uma deficiência, mas somos pessoas, fazemos parte dessa sociedade. Então, chega de ficar dentro de casa trancados, chega de ficar sendo isolados por alguns familiares que têm vergonha de ter uma pessoa com deficiência. Temos que sair às ruas e mostrar que somos pessoas, que temos nossos direitos, que podemos lutar, que podemos ser pais, mães, advogados, que podemos trabalhar, que podemos fazer tudo que qualquer outra pessoa faz, com algum tipo de limitação, e que precisa de algumas adaptações, mas somos capazes de fazer qualquer coisa. Paulo, algum comentário nesse início? Digamos assim, né? O amigo Felipe, o amigo Denis, né? O Denis, que é do Vale do Paraíba, né? Cidade de Taubaté. E aqui o nosso amigo Felipe, de Jundiaí, ainda mais propriamente da região da Serra do Japi, né? Grande abraço aí para todos vocês que estão nos acompanhando. Olha, Wilson, o que eu vejo na fala dos dois amigos é o desejo que a gente tem, né? Nós, pessoas com deficiência. Eu sempre falo aqui que inclusão, ela começa quando a pessoa com deficiência, ela quer ser humano, independente da sua condição, da sua limitação. Se ela não enxerga, se ela não anda, se ela é deficiente auditivo, intelectual. Quando o ser humano com deficiência se descobre que ele tem uma limitação, uma dificuldade, isso não vamos aqui tapar o sol com a peneira, né? Tem uma limitação na vida, sim, mas ele se descobre para a vida, para o que ele quer, aí começa a inclusão de verdade. Porque fica muito difícil quando você vai falar de inclusão, se a pessoa não quer ser incluída, né? Eu sempre falo assim, as leis estão aí. Que é coisa mais bacana que uma LBI, uma Lei Brasileira de Inclusão, mas uma Lei Brasileira de Inclusão só vai ser eficaz quando nós, pessoas com deficiência, tivermos a coragem de fazer a LBI acontecer. Quando nós lutarmos em nossos municípios, em nosso estado, em nosso país, para que, de fato, essas leis entrem em vigor e passem a funcionar. Eu sempre falo que, mais do que leis, é necessário tocar no coração das pessoas, para que as pessoas que irão promover a inclusão, elas vão nos descobrir. Mas se nós, pessoas com deficiência, não nos descobrirmos em primeiro lugar, fica difícil dos outros ver os nossos talentos, as nossas capacidades. Eu vejo com positividade quando nós, pessoas com deficiências, nos interessamos por uma causa social, por uma causa política, que queremos defender os nossos interesses. Mas só quando for entrar na vida pública, só para defender os nossos interesses, ainda ele é muito pouco para uma cidade. Nós temos que, além de defender os nossos interesses, defender os interesses da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que defendendo os interesses do estado, do nosso país, nós iremos, de fato, fazer a inclusão
acontecer de verdade, né? Então, o chamado hoje para cada pessoa, para cada amigo, para cada companheiro, para cada companheira, né, que seja pessoa com deficiência, que você, em primeiro lugar, se descubra. Descubra que você tem o seu potencial, que tem os seus sonhos, os seus desejos. Não deixem eles morrerem dentro de você. E vai para a luta. O caminho, o amigo Jailson sabe, não é fácil, tá? Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela me falava assim, poxa, Paulo, eu tenho 2 faculdades e porque sou pessoa com deficiência eu não consigo emprego. Eu falei, imagine se você fosse deficiente e não tivesse as 2 faculdades. Aí que você não ia conseguir nada mesmo, né? Então, continue lutando, acreditando e se fortalecendo cada vez mais, porque só assim nós iremos ter. Quando a gente se respeita, tá? Quando eu me respeito como ser humano, eu me respeito. Opa, peraí, eu estou cego, mas eu tenho direito de sonhar, eu tenho direito de viver. É o primeiro respeito que a gente dá para conosco. Quando a gente se cuida, a gente quer o melhor para a gente. É a primeira maneira. Só assim nós iremos, na minha opinião, conseguir uma inclusão de verdade. Porque o deficiente que não se assume, o deficiente que se esconde atrás da sua deficiência, ele nunca vai se incluir, nunca vai incluir e nunca vai conseguir promover a inclusão. Meu amigo, minha amiga, em primeiro lugar, se assuma do jeito que você é e faça o melhor acontecer. Jailson, algum comentário? Legal, sensacional. O que eu queria agradecer aqui o Denis, Albert, o Felipe, né? Eu quero dizer que o Gabinete Aberto para a Inclusão, né, vai estar de portas abertas aí para a gente conseguir fazer uma boa representatividade. Eu quero dizer para vocês se apegarem na Lei Brasileira de Inclusão, o artigo 76, que diz assim, ó, o poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-lo em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, muito obrigado, meus amigos, por essa participação aqui na Central Brasileira de Inclusão. Ô, Jailson, agora eu acho que eu vou fazer um rodízio para o pessoal ir se apresentando aqui, tá certo? O pessoal que faz parte do Gabinete Aberto para a Inclusão, tá certo? Então, o pessoal, o Felipe e o Denis já se apresentou aqui. Vamos entrar aqui com o nosso amigo Licinho Caruso. Boa tarde, Licinho. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Paulo. Meu amigo Jailson. Interessante que hoje fez 1 ano que eu estive em Francisco Morato na Semana Verde, né? Semana da luta da pessoa com deficiência. Um breve currículo. Licinho Caruso mora em São Vicente, pela cidade do Brasil. Fui vice-presidente da pessoa com deficiência, fui para atleta paralímpico na modalidade de adestramento. Sou faixa preta de judô e sou professor de educação física. É isso. Ok, vou chamar agora aqui a Gislene. Vamos chamar a Gislene aqui. Boa tarde, Gislene. Boa tarde a todos. Boa tarde,
Paulo, Wilson, Jailson, Lizinho. Eu sou aqui do município de Itaquaquecetuba. Tenho o prazer também de participar do GAI, a convite do Jailson. E é como o Paulo Meyer também falou, né? Cabe a nós, pessoas com deficiência, realmente participar da política pública. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica naquela zona de conforto. Só sabemos reclamar, falar, olha, está faltando isso, faltando aquilo, mas falta o quê? A atitude de realmente fazer parte da política. É difícil? Porque não é uma jornada assim fácil, ele é sacrificante, principalmente para nós, pessoas com deficiências, porque eles nos olham com tem uma outra visão, e nós temos que mostrar o seguinte: deficientes sim, ineficientes não. E, continuando o que o Paulo Meyer falou, nós temos que fazer valer a liberdade dele. A partir do momento que o deficiente consegue ter uma pessoa, uma representatividade junto ao poder público, que faça valer as leis, elas estão aí. Basta fazer com que elas realmente sejam aplicadas, que elas funcionem, porque não é só reclamar e exigir, nós temos que fazer valer, né? O legislativo cobrar do executivo, ir em frente, mostrar e estar sempre participando, estar sempre com a voz ativa, porque para todo problema existe uma solução. Aqui mesmo no município em que eu resido, a mobilidade para o deficiente, ou seja, as leis públicas voltadas para o deficiente, ela é zero. Ela é zero. A inclusão e a acessibilidade aqui é zero, infelizmente. E como eu me tornei uma pessoa deficiente há mais ou menos uns 10 anos, eu comecei a ter uma outra visão. Quando a gente sente na própria pele, a situação é completamente diferente. Porque você começa a ver, começa a sentir, e você tem um outro olhar, né? E por aí vai, porque as pessoas acham que é muito simples você, de repente, não ter um transporte adequado, você não ter uma clínica de reabilitação, você não ter recursos, né? E foi isso que até me levou a entrar na política. Foi a falta de visão. E nós temos que deixar de ser as pessoas invisíveis, para ser as pessoas visíveis e mostrar que nós também temos utilidade. Nós não somos ineficientes. Ao contrário, nós somos muito eficientes. Porque nós sentimos a dificuldade do nosso pé. Verdade. Quero agradecer o meu amigo Licinho, lá da cidade de São Vicente, né, que estava aí conosco, aí na tela. A Gislene, que é da cidade de Indaiatuba, né? Indaiatuba? Não. Itaquaquecetuba. E da cidade de Itaquaquecetuba, fazendo uma representação aqui no Gabinete Aberto para a Inclusão. E eu quero dizer o seguinte, que essa representação das pessoas com deficiência na política é muito importante. Eu perdi meu braço e minha perna com 12 anos de idade. Eu sempre tive uma militância muito assiva, assim, sabe? Com muita ignorância. Eu achava que as pessoas tinham que abrir os espaços mesmo para a pessoa com deficiência, e eu não ia lá bater na porta, eu meti o pé na porta e queria que eles abrissem essa porta. Isso me causou um outro transtorno, sabe o que aconteceu? Eu fiquei com a metade do coração também, porque eu sofri um infarto, perdi a metade do coração, e aí eu tive que mudar a minha forma de fazer a militância. Eu tive que mostrar para as pessoas que nós, pessoas com deficiência, tinham conhecimento, buscar as leis, saber, né, o que era a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o que era um protocolo facultativo, o que era uma emenda na Constituição Federal que trouxe para nós todo esse emaranhado de lei, esse arcabouço jurídico aí para a gente conseguir fazer essa discussão dentro da causa da pessoa com deficiência, né? A Lei Brasileira de Inclusão, e agora nós precisamos lutar muito para regulamentar tudo isso no nosso município. Então, nós não temos que ficar brigando, gritando. Eu não posso mais brigar. Eu tenho que cobrar, eu tenho que lutar
E é dessa forma, é conscientizando e tentando buscar as políticas públicas para as pessoas com deficiência em todos os âmbitos aqui, na minha cidade, de Francisco Morato, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês dois, meus amigos, Licinho Caruso e Gislene. Tamo junto. Paulo? Obrigado, Jailson. Obrigado, Paulo, Wilson, pela oportunidade. E vamos continuar. Vamos ser, como diz, vamos ser os protagonistas da pessoa com deficiência no meio político, na vida pública. E fazer valer realmente a lei da LBI. Ela está aí. Agora cabe a nós, pessoas com deficiência, ir à luta e fazer com que ela realmente seja praticada. Sensacional. Paulo? Wilson, eu vou ter que me ausentar por 2 minutinhos, eu já volto para a live. Um segundo só, por favor. Ok. Então, vamos começar aqui, vamos abrir um assunto, aproveitando o Licinho e a Gislene, e depois a gente vai passar para as outras pessoas aqui também que estão com a gente. A Ana Paula está por aí ainda, ou não? Oi? Tem mais alguém para apresentar ainda, ou não, aí? Tem mais alguém para se apresentar? Não, só estamos nós mesmos, e depois o doutor vai entrar no final, né? Doutor Joelson. Vamos lá, então. Se tiver mais alguém aí, coloca a Ana no Paula chat. Saiu da live? Oi? A Ana Paula saiu? Saiu, não está aqui, não. Tá. Ô, Jailson, vamos lá, então. O Licinho, eu vou começar com a Gislene. Gislene, o Jailson levantou a questão, o Paulo levanta a questão da importância da militância e da representatividade da pessoa com deficiência. Porque tem muitas pessoas que chegam em certos momentos que eles querem, chegou naquele momento até pré-eleitoral, começa a levantar a bandeira de tudo e pegar essa bandeira do nada, sem ter o conhecimento, sem ter a vivência, que eu acho que é fundamental a vivência. O conhecimento também é importante, mas a vivência também vamos dizer assim, na minha opinião particular, tá? Se você for colocar num patamar, primeiro a vivência e depois o conhecimento, porque você sente na pele aquilo. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da militância para depois se estabelecer políticas públicas para a pessoa com deficiência. E depois o Licinho, na volta, ele também, eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. Bom, Wilson, é como você falou, né? Eu estava muito antes na zona de conforto, vendo, presenciando a dificuldade do dia a dia do deficiente, né? E é como você falou, sentir na pele as faltas dos recursos do município. E aí eu resolvi, falei assim, não, comecei a estudar, comecei a ver, conhecer a LBI, eu acompanhava algumas votações também no Senado, de alguns projetos que tinham, e eu sempre me perguntava, né? Eu visitava os municípios vizinhos, eu via que em alguns lugares tem acessibilidade, em outros não. Eu falei, por que aqui não existe? Por que não tem? E foi como nós estávamos comentando, nós que sentimos na pele, temos a sensibilidade e o direito de falar, porque nós somos conhecedores de causa. Não estamos, como que dizer, é ano eleitoral, agora é política, vamos levantar a bandeira da acessibilidade porque é moda. Porque, de repente, vira moda você falar de acessibilidade num momento como esse, que é um momento delicado. Porque daqui para frente, o ano que vem, que vão ser resolvidas as promessas políticas, né? Aí você acaba não participando, você não vai ter o direito de reclamar, porque você não participou da mudança, você não tentou. Então, essa, para mim, é a necessidade do deficiente estar participando. E, em primeiro lugar, ele tem que estar sabendo do que ele fala. Ele tem que saber o que ele está falando e ter a solução. E essa foi o que me levou a tomar essa decisão, né? E antes de mais nada, como você falou, tem que saber estudar, ver os direitos. Muitas vezes, o que me chateia, Wilson, é saber que muitas vezes as pessoas são até mesmo usadas nesse momento. Elas não têm noção
às vezes que elas estão sendo usadas, às vezes até numa foto, uma simples foto, as pessoas têm aquela mania de ir fazer ajudar alguém, mas ela faz questão de tirar uma foto e publicar a foto daquele deficiente numa situação delicada. E eu acho que isso não é um momento para isso. É até vergonhoso. Paulo? Estou de volta aqui, Wilson. Sim, eu concordo muito, né, com a fala. Aliás, concordo e não desaprovo. Tocou num assunto muito importante. Às vezes, a pessoa ela não precisa ter uma deficiência para querer a inclusão. Ela pode, às vezes, ter uma pessoa que supostamente não tem nenhuma deficiência e poder querer fazer parte, querer trabalhar, se preocupar com as necessidades do semelhante, né? E atuar. Só que você falou, quando a gente estuda alguma coisa, a gente tem teoria daquilo. Então, eu posso ter uma teoria da LBI, eu posso ser um teórico das leis que não seja da LBI, eu posso ser até um teórico da Bíblia Sagrada. Conheço, sou um teórico, mas às vezes não tenho a profundidade do conhecimento. Agora, no nosso caso, pessoa com deficiência, a gente às vezes acaba tendo, né, mergulhando, além da teoria, a gente tem a prática da situação, o conhecimento da situação. Porque outras causas que nós vamos defender também, a gente vai ajudar, vai atuar, né? Mas vai atuar mais na parte teórica da situação. Porque a gente precisa, a gente tem que trabalhar com isso. Mas o assunto da deficiência, no nosso caso, ele é enraizado. Quem sabe a falta do piso tátil é o cego. Quem sabe a falta de rampas de acessibilidade é o cadeirante. Quem sabe a falta de morar de um condomínio onde de 4 andares e não precisa de elevador e passa a ter uma deficiência é a pessoa com deficiência. Então, o que eu acho bonito dessa luta é que quando nós queremos defender essa bandeira, não é simplesmente defender uma bandeira e levantar uma bandeira. É uma bandeira que está em cada um de nós. Por isso nós temos propriedade para falar dessa bandeira. Claro que cada amigo, quando for um legislador, quando for um gestor público, tá? Porque eu não gosto da palavra político, viu? Não gosto, viu? Não gosto. Eu acho que a gente, cada um de nós, independente da situação, não devemos falar que somos políticos, não. Estamos à disposição, estaremos à disposição da população para ser um gestor público, né? Para atuar em várias frentes. E na nossa, a causa da deficiência, a nossa, a primeira, né? Cada cidade tem o seu número de pessoas com deficiência, cada cidade sabe, né, os problemas que tem, né, e cada um daí que se propõe a ser um gestor público vai saber né, ter essa gestão de qualidade em todos os segmentos e principalmente na causa da inclusão. Sensacional. Lizinho? Eu acho que ele não viu o início da pergunta, Lizinho. Lizinho, a questão da discussão... não ouvi. Tá, a questão é sobre a importância
da pessoa, da representatividade da pessoa com deficiência pela vivência em políticas públicas para ser aplicada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Bom, como foi mencionado aqui pela Silene, pelo Paulo também, essa época eleitoral, né, muitas pessoas que não convivem com pessoas com deficiência, quer se aproximar ou reaproximar de uma pessoa com deficiência para saber aproveitar porque é bonitinho, porque isso, porque aquilo. Mas a pessoa com deficiência, ela tem capacidade de ser um agente multiplicador, um agente político. Então, só que o deficiente não pode segmentar a deficiência que nem acontece com empresas que criam a cota da cota. A pessoa com deficiência, ela não pode só olhar a deficiência da pessoa. Tem que olhar as deficiências que tem no município, que tem no estado e que tem no país. Eu acredito que esse é o papel fundamental de cada 12 milhões de pessoas com deficiência que tem o estado de São Paulo é o papel dessa pessoa ver a deficiência do estado próprio umbigo, né? Na outra live, acho que 2 semanas atrás, também as reuniões dos conselhos municipais, o assunto é quase igual a toda a cidade. É o transporte público. Mas a pessoa com deficiência ela não se restringe ao transporte público. É todo o ambiente, Acho que o Lizinho fechou o fone dele. Mas é isso, gente. Nós precisamos fazer essa provocativa e assim. E a política, ela tem que ter a parte. Voltou? E nós precisamos ter essa participação mesmo, que nem, por exemplo, a gente vem... Voltou. Pode concluir, sabe? Tá, é porque acho que cortou o seu microfone aí. E é assim mesmo, a gente tem que lutar muito. E a participação da pessoa com deficiência, ela tem que vir natural, né? Por conta da nossa militância. Hoje eu falo que a naturalidade me colocou dentro de um projeto político hoje. Porque a gente vem fazendo a militância, vem lutando, né, voluntariamente, né? Dentro de conselhos municipais, conselhos estaduais, né? A gente vai em conferências como usuário do SUS para Brasília, usuário do SUAS também, fazendo todas as representações dentro de conferência, e agora está na hora de formalizar essa política,
né? Porque nós somos político informal até agora, né? Participando de todas as instâncias dentro de conselhos, né? E, naturalmente, teria que vir essa participação agora na política do nosso município. Isso tem que ser bem tranquilo e a gente continuar fazendo a nossa militância do jeito que vem sendo feito. Não mudar nem uma vírgula, porque foi isso que nos trouxemos até aqui e vamos continuar fazendo isso. E vamos entregar à mão de Deus qualquer tipo de resultado. Né, Denis? Sua participação também aí na política? É isso mesmo, Jailson. Eu quero dizer que eu estou me sentindo realizado. Eu, como presidente, representante da bandeira do ativismo do Muleta Neles aqui de Taubaté, representante também do GAI, do Gabinete Aberto Inclusivo, que brilhantemente foi idealizado por você aí, Jailson Lacerda, né, de Francisco Morato. Também embaixador do Inclusão na Rua, do nosso querido Fernandinho Schran e do Felipe Marconato. E eu acho que não preciso dizer isso para vocês aqui, mas gostaria de falar para quem está nos assistindo ou vai assistir depois, você aí que está, né, que sempre está nos ouvindo, sempre está ouvindo a Central Brasileira de Inclusão, pode ter certeza que a sua deficiência, a sua limitação física, a sua situação financeira ou a sua classe social não é parâmetro para medir a sua capacidade de você realizar o que você deseja e o que as pessoas precisam. Você deve, sim, se posicionar e se colocar de uma maneira veemente para que a gente possamos ter essa importância da representatividade, não somente da pessoa com deficiência. A gente sempre bate nessa tecla, né, Gelson? Porque às vezes a gente fala de inclusão e as pessoas muitas vezes olham e falam, então vocês estão falando somente das pessoas com deficiência. Não, a gente fala de inclusão das pessoas que são cerceadas dos seus direitos, sabe? É muito difícil, Jailson, porque a gente vem vivendo numa sociedade cheia de paradigmas, sabe? Cheia de indução social, dizendo que você não pode isso, pelo fato de você ser um deficiente visual, ou pelo fato... Tá aí o Felipe Lima, o Nicinho, que falou muito bem aí, sabe? A gente tem, sim, que se representar, sabe? Independentemente da nossa limitação física, a gente tem, sim. E é na onde entra... por que nós devemos... Qual que é a importância da representatividade, da gente mesmo se representar como pessoa com deficiência na área da inclusão? É a diferença de você falar de e falar sobre deficiência. Só fala sobre a deficiência quem não tem deficiência. Quem entra lá e não sabe o que é usar uma cadeira de rodas para ter que fazer um rolê na cidade e pegar um transporte público. Só fala sobre deficiência quem não é deficiente visual e não precisa pegar uma bengala e sair às cegas para fazer um rolê na cidade e saber que não tem a calçada de piso tátil para você se guiar, né? Aí a gente entra nas outros tipos de deficiência. Então, a gente necessita dessa representatividade, sabe, o Jailson? Porque a gente tem que parar de lutar. Como você falou muito bem aí, enquanto a gente, como ativismo, sabe, a gente sabe também bater panela, a gente sabe chegar e meter o pé na porta. Mas não é dessa maneira que a gente vai resolver as coisas. Porque, sabe, eu tenho vários vídeos na internet de falhas e ineficiência do transporte público aqui em Taubaté, sabe, de insumos que não são repassados para mim e para outras pessoas com deficiência da minha cidade e de outros municípios. Nós estamos hoje, acredito que somente da nossa representatividade do GAI, nós estamos em 23 municípios, sabe? E mais ainda, sabe? Eu vejo aí as outras pessoas com deficiência, que é uma onda que está vindo para a gente realmente tentar mudar alguma coisa nisso aí. E, então, a gente tem que parar de lutar e brigar mesmo pelos nossos direitos. A LBI está aí, sabe? É direito à acessibilidade?
é direito. Direito não é benefício. Você entende? Então, se não cumpriu a lei, é improbidade administrativa. Sabe? A gente tem que parar com esse mimimi de ficar choraminguando. Sabe? Porque eles, na verdade, olham para a gente, quando a gente vem aqui, ou eu, como falei para você, tenho vários vídeos na internet de falha no transporte público, na verdade, eles não estão nem aí. Para nós, enquanto ativismo, eles olham e falam, é mais um. É mais um, por isso que a gente precisa, e é necessário essa representatividade para mostrar para eles como é que faz. Sabe? Então, a gente tem que parar de lutar e começar a brigar e começar a lutar pelos nossos direitos através das leis. E daí a gente vem a informação. Então, o trabalho de vocês aqui é sensacional, trazendo esse tipo de informação. Você, Jair, que é um cara que já vem de anos aí trazendo várias informações, tenho você como um dos mentores inclusivos meu, gratidão. Então, para deixar um ponto final aqui, é parar com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, as coisas vão ser assim e vai morrer assim. Não, chega! Essa conversa não cola mais, esse papo não cola mais com nós, não. Tá ligado? Se precisar, a gente juntar aí 50 pessoas com deficiência, cadeirante e de outro tipo de deficiência, para a gente também meter o pé na porta de qualquer político, a gente vai fazer. Tá ligado? A gente vai fazer, mas não é dessa maneira que a gente quer fazer. A gente quer chegar, a gente quer trocar uma ideia no campo das ideias e mostrar para ele qual que é a necessidade, sabe? Essa é que é o cerne da questão, porque eles estão lá, eles estão. Por isso que eu sempre começo as minhas lives, que eu estou o Denis Albrecht. Eles não são políticos, eles não são vereadores, eles estão vereadores, eles estão prefeitos, eles estão deputados. Então, esse olhar para nós é nada mais, nada menos do que nosso direito, sabe, Jailson? Então, é isso que eu quero deixar para você que está nos assistindo. Ah, Denis, mas eu não entendo de política. Ah, Jailson, mas eu não sei falar bem. Ah, mas eu não sei fazer uma live. Poxa, né? Mas então compartilha, sabe? Junte-se a nós, sabe? Tenha voz ativa, sabe? Pense. Sabe, vamos propagar a mensagem do bem para que a gente possa realmente fazer alguma coisa, gente. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E, olha, obrigado. Então, vamos parar com esse mimimi e, cara, vamos para cima, porque nós estamos aí num ano crucial que temos muitas representatividades para que as coisas aconteçam. E eu estou muito contente, realizado. E pode ter certeza. Aqui eles vão encontrar resistência. E não vai ser pouca resistência, não, tá ligado? Vai ser através de leis, do campo das ideias, e se precisar, nós vamos pro combate. É isso mesmo. É isso aí, Denis. E a lei já diz assim, ó, a pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votado, inclusive por meio das seguintes ações. Aí depois eu vou contando qual que é as ações para vocês aí. Nós estamos aqui com a Valdirene da cidade de Paulínia. Vai aqui se apresentar para nós aí, Valdirene. Depois a gente pega a palavra com o Felipe aqui mais um pouquinho, tá, Felipe? Beleza. Olá, boa noite a todos. Desculpa aí, eu estou numa correria, estou indo para uma reunião, estou no carro. Espero que não caia aí a internet. Bom, primeiramente, para quem me conhece, eu sou Valdirene Mira, sou de Paulínia, estava como conselheira estadual no segundo mandato, me afastei, né? Sou presidente e fundadora de uma associação aqui em Paulínia, a ASADEP. Há pouco tempo criamos uma web rádio da nossa associação para levar informação e orientar as pessoas com deficiência. E estou nessa luta já há mais de 20 anos aí. Então, é a segunda vez que eu participo do processo eleitoral e... Bom, enfim, é isso, né, Jailson? Então, nós estamos conversando aqui, eu vou passar a palavra para você primeiro, por conta do tempo, e a nossa ideia é assim, a importância da participação da pessoa com deficiência na política. O que levou a sua participação na política, né, sendo pré-candidata ou apoiando alguém, o que te levou a você fazer essa participação dentro da política, discutindo a causa da pessoa com deficiência? Bom, na verdade, o que me levou a participar
a dificuldade que a gente tem na representatividade. E quando a gente faz uma cobrança, um ofício para o legislativo, eles têm sempre uma resposta de que não é possível por isso, por aquilo, enfim. São várias as desculpas que a gente encontra. E a gente percebe que se é uma pessoa com deficiências representando, a cobrança é diferente. E a gente precisa ter participação das pessoas com deficiência no legislativo, no executivo, em tudo. Mas eu acho que, nesse momento, a gente tem que organizar para que, de fato, elas sejam mais representadas. É isso aí. É por isso, e a questão da mulher também, né, Jailson? A gente está falando claro. da questão da mulher, lembrando que as mulheres com deficiência tá junto com o número aí de maior número de eleitores, então a gente quer ter representatividade, tanto na questão da mulher e da mulher com deficiência, que são dois pilares aí para a gente trabalhar um mandato, falar da saúde da mulher, falar de uma infinidade de coisas que eu acho que a gente pode melhorar no município, dando visibilidade, tirando a pessoa com deficiência do assistencialismo, dando o espaço que é dele, né, de participação. Sensacional. Valdirene, um beijo para você, um abraço. Se você quiser continuar acompanhando aqui, junto com nós aqui, o nosso bate-papo aqui, pode ficar à vontade, tá? Que Isso, a gente está fazendo esse bate-bola mesmo. Estou indo numa reunião, certo. Daqui a pouco eu tenho que sair, desculpa a correria. Depois eu acompanho a live, vai ficar disponível, né? Depois eu acompanho todo mundo que passou por aí. Desejo sorte para todo mundo e acho que essa nossa união vai fazer a diferença nesse propósito. Sensacional. Muito obrigado. Felipe, eu queria também, né, que você falasse um pouco, enquanto a Valdirene está com nós aí, sobre o mesmo tema que eu passei para ele. A importância para ela, a importância da representatividade da pessoa com deficiência na política, o que te levou a fazer essa participação? Olha, o que me levou há muito tempo, eu vinha lutando sozinho, né? E quando a gente luta sozinho, a gente não consegue nada, né? A gente só dá murro em ponto de faca, né? A gente vai, procura os nossos representantes, leva as nossas demandas, né? Lutamos por coisas que nós vemos que está faltando e sempre dá com aquela cara na porta, né? A gente nunca consegue porque somos poucos, né? É uma pessoa só lutando sozinha e não vai conseguir nada. Então, aí me juntei ao Conselho Municipal e com isso ganhei um pouco mais de força, conseguimos alguns resultados, né? Mas é sempre aquela coisa, quando você vai procurar algum representante, nunca às vezes tem que dar um jeito, tem que esperar um pouco, né? Nunca é solucionado as nossas demandas como a gente quer, né? E em termos de lei, o Brasil é um dos países que mais tem leis que defendem a pessoa com deficiência. Só que o problema é que essas leis, elas não são fiscalizadas, elas não são cumpridas. Então, se fosse por causa de leis, nós teríamos o país mais acessível e que melhor trataria da pessoa com deficiência, né? Eu acredito que a pessoa com deficiência, como nós, como pessoas com deficiência, precisamos parar de reagir e precisamos começar a agir, a tomar a frente, a tomar a iniciativa desse movimento que está começando agora e que está ganhando uma força muito grande. Ninguém melhor do que a pessoa com deficiência para falar de inclusão, para falar do que ela precisa. Somos nós que sentimos na pele, somos nós que sabemos as nossas dificuldades. Então, a pessoa com deficiência, ela é a melhor pessoa para saber aonde tem que agir, para ser cirúrgico, para a gente não ficar construindo uma obra e depois ter que quebrar para torná-la acessível. Não, vamos parar de gastar o nosso dinheiro, aquilo é nosso. Então, vamos construir já com acessibilidade, né? Criar mecanismo que tenha a inclusão já direto, não tem que refazer, tem que fazer a primeira vez, já tem que ter acessibilidade. A lei está aí, ela precisa ser cumprida, a LBI está aí, e garante essa acessibilidade para a gente.
não é um favor. Eles têm que entender que nós não estamos pedindo nenhum favor, nós estamos pedindo que seja cumprida a lei, e nada mais. Meu amigo Paulo voltou bonito, elegante, de vermelho. Depois que tem que trocar um pneu, a gente volta até com camisa diferente. Sensacional, isso aí, Paulo. Paulo, nós estamos discutindo aqui sobre a importância da representação da pessoa com deficiência, sobre a importância da participação, né? E por quê, o que levou você a fazer essa participação na política, né? Tanto na política como um pré-candidato, na política como apoiar alguma candidatura, e depois que passa as eleições, você também cobrar o candidato que foi eleito, né? O gestor que foi eleito. Então, é essa nossa pergunta aqui para você agora, nesse momento. Ah, tá bom, então. Vou responder essa pergunta para vocês agora. Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, gente, o que me levou para a vida, digamos assim, tá? Para a vida pública, independente de buscar um dia ser um gestor público, independente de buscar fazer parte como membro de conselho municipal, ou até mesmo de uma associação de bairro, né? Foi o meu lado, não foi a deficiência que me levou para esse caminho. Graças ao bom Deus, eu me sinto uma pessoa vocacionada e chamada para aquilo que eu vir fazer aqui na Terra, tá? Se tem uma coisa que eu falo assim, quando eu falo se descobrir, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu me descobri. Eu me descobri desde criança mesmo, que eu queria para a minha vida era me casar, era ter a minha família, era ter minha esposa, os meus filhos, que eu tenho uma filha, era poder ser um profissional do rádio, né? E também sempre fui inclinado por essa vida pública. Desde criança, desde pequeno, né? Eu gostava de acompanhar telejornal, eu gostava de acompanhar noticiário do mundo, noticiário político, né? Eu queria saber quem que era, quem foi Abraham Lincoln, Washington Luiz, eu queria saber quem foi Getúlio Vargas, eu queria saber quem foi outros tantos aí nomes, né? Laudo Natel, que foi governador do estado de São Paulo, por que se falava governador biônico, por que se falava o que era ditadura militar, o que não era ditadura militar. Desde criança eu me interessava, né? E pensava no meu auge de criança. Um dia eu quero estar, né? Só que eu não falava vida pública, eu falava diferente, né? Um dia eu quero ser isso aí. E a vida foi me levando, né? E a deficiência... Paulo, acho que caiu aí. Mas enquanto... Voltou. Voltou, Paulo? Voltou, Paulo. Então, eu falava, né, que a deficiência acabou me levando para lutar pelos nossos interesses, né, dentro daquilo que eu sempre sonhei em fazer. Então, não foi a deficiência que me levou para um sonho público, e sim um sonho público me levou para trabalhar para a nossa causa, né? É isso, né? Talvez, eu não sei se eu consegui explicar, né? Eu me sinto, sabe, chamado, vocacionado para tudo aquilo que faço. E essa vida pública também, eu sinto que é um chamado, é coisa que está no sangue. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto dos desafios. Eu gosto das coisas difíceis.
Eu gosto de ouvir incentivo. Eu gosto de ouvir, isso você não vai conseguir fazer, isso não dá. Isso que me inspira a fazer. É quando as pessoas falam que eu não consigo, que nós não conseguimos. Quando fala que a gente não vai conseguir, aí que eu quero fazer mais para conseguir. Né? É isso que é inclusão para mim, é superar limitações, é superar dificuldades, né? É acreditar naquilo que está em você e não ter medo daquilo que vem pela frente. Buscar parcerias, buscar pessoas boas para andar com você, né? Porque o gestor público, ele tem que buscar pessoas boas. Nós nunca seremos um gestor público só por nós mesmos. Nós temos que escolher quem vai andar com a gente, quem está com a gente, quem vai, em determinado momento, até nos carregar, vai enxergar pela gente, vai ouvir pela gente, vai até fazer uma leitura pela gente. Sozinho, meus amigos, a gente não vai conseguir a inclusão. É isso aí, muito bem. Agora o Wilson vai passar aqui os recadinhos para nós. Tá certo, tá bombando de recados aqui, tá? Porque a gente não passou desde o início. Agora eu consegui colocar o pessoal que está aqui com a gente na tela, só o doutor que vai entrar no final, tá certo? Então tá todo mundo na tela que está no momento com a gente aqui na live. Vamos lá, então, é o Marco Aurélio Campos, desejando uma boa tarde. Boa tarde. A Gabi Campos, boa tarde, amigos. Marcelo Barbosa, boa tarde. Clarice Maria de Jesus Durso está participando com a gente. Gabi Campos, sensacional. A Sueli Sônia, boa noite. Mais uma participação aqui, vamos lá. Vamos lá, sisteminha. Aê. Próximo, Marcelo, desejando uma boa tarde. A Clarice Maria de Jesus Durso, parabéns. Tem meu total apoio, Clarice. A Elaine Andrade, boa tarde. Radialista Paulo Meyer. Boa tarde. Vamos lá, mais um comentário. Boa tarde a todos. A Elaine também. Márcio Greco, boa tarde. Também com a gente, Silvio Roberto Lucato, boa tarde a todos. Clarice Maria de Jesus Durso, estamos precisando de mais pessoas com deficiência na política. Parabéns a todos. O Stevenson Silvestro Quesada, olá. Boa tarde. Elaine Andrade, é isso aí, vocês têm que lutar pela inclusão. Márcio Greco, dando um joinha aqui. Vamos lá, então, seguindo. Márcio Greco, boa tarde, Gi. O Silvio Roberto Lucato, parabéns, Gi. Marcelo Barbosa, excelente posicionamento, Gi, parabéns. Elci Gomes, boa tarde. Vamos lá. Bianso Viatur Calejan, agora vai, Gi, estamos juntos. Boa noite, Gi, sucesso. O Alex Silva. Fábio Salvador, parabéns, Gi. Fábio Andrade, parabéns, minha irmã, sucesso na empreitada. Fábio Salvador, agora vai. Denis Albert também aqui comentando, juntos chegaremos lá. Isso aí, Denis. Anderson Leonardo, as pessoas, só colocou isso, não prosseguiu. E Stevenson, é isso aí, Gi. Anderson Leonardo. O Stevenson falou verdade, deve ser algum comentário que surgiu aqui. A Sueli Sônia está acompanhando. Boa noite, Denis Albert. A Rosaquel Oliveira, boa noite. Ilza Carvalho, boa noite. Etel Nascimento, Chad, boa noite a todos. Icelida Alves Pereira, boa tarde. Acabou os comentários. A Gi tá a estrelinha aqui na nossa live, você viu aí? Valeu, Gi, é isso aí. Parabéns.
Obrigada a todos pelo apoio. O apoio é para todos nós, pessoas com deficiência, que estamos sendo protagonistas nessas eleições de 2020. Parabéns para nós. Sensacional, muito bem. Tá certo. Seguindo então aqui, a gente falou bastante com relação à representatividade, às lutas. Agora eu queria que vocês, se possível, apontassem, na opinião de vocês, que vários de vocês falaram que existem leis, que as leis não são cumpridas, existe a lei. E, claro, a norma é fundamental, é importantíssima. Só que também temos que ter uma mudança social na sociedade. Porque só a lei, vamos ser sinceros, existem inúmeras leis nesse país para de tudo. Nós temos um ordenamento jurídico muito bom, várias leis em determinados setores, mas muitas vezes... por que não se cumpre ou não acontecem as coisas? Porque não só a lei é importante, como eu disse, mas também precisamos da mudança da sociedade, da mudança social. A sociedade precisa entender, se conscientizar e outras coisas aí. Eu queria que vocês falassem um pouco o que deve ser feito, o que pode ser feito para que se traga essa conscientização da sociedade às pessoas com deficiência e as políticas públicas para a pessoa com deficiência. E uma outra questão importante também. A questão, muitas vezes, eu estou jogando aqui algumas coisas para você estar debatendo, tá? Com relação ao preconceito. Porque muitas pessoas... não podemos fingir que não estamos vendo isso. Muitas pessoas podem chegar e falar assim, não acreditar na pessoa com deficiência como seu representante. O que vocês têm a falar a essas pessoas com relação a isso? Porque eu posso até falar, Paulo, desculpa, mas eu vou falar do seu caso específico, o Paulo, porque eu trabalho com o Paulo, estou direto com o Paulo, não nesse momento, mas em outros momentos, existem sim pessoas que falam, já chegaram a falar até a seguinte questão. Vou falar aqui, tá, Paulinho? Com o maior respeito, me desculpe, mas eu vou falar. Já chegaram até a falar num certo momento. Lembramos que aqui são pré-candidatos, tá, pessoal? A gente não está falando, estamos falando de pré-candidaturas. Mas existe pessoas, um exemplo que já chegou e falou do Paulo num certo momento lá atrás. Nossa, agora até cego quer ser candidato? Como ele tem condição? O que ele vai fazer lá? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como eu falei, se tem o nome do Paulo, eu vou falar para ele começar falando sobre isso, tá? E depois a gente vai fazendo o rodízio, vai passando a bola. Depois você escolhe para quem você passa a bola, Paulo. Tá o Jailson aqui, o Felipe, a Gislene e o Denis Albert. Paulo, segue. Muito bem, Wilson. Esse assunto ele é muito interessante quando você citou essa situação, né? A única maneira de você ver a capacidade de uma pessoa é deixando ela fazer algo, né? É muito simples e objetiva hoje. Hoje, como graças ao bom Deus eu sou bem resolvido para a vida, né? Eu me aceito como eu sou, né? Eu me aceitei a viver sem a visão. Então, não me ofende uma pessoa falar que você não enxerga, como que você vai fazer isso? Tá bom, né? Também sei das minhas capacidades, da minha limitação. Eu não vou chegar para minha esposa e falar para ela assim, bem, eu quero dirigir, me dá o carro aqui no trânsito, né? Quero dirigir no meio do povo, né? Embora já até brinquei de dirigir em campo aberto, né? Meu irmão, o padre Cândido, me levou para brincar de carro, né? Em um campo bem aberto, então eu até pude brincar de dirigir, né? Dirigir sem ver. Então, agora, quando a gente se propõe a fazer algo que a gente tem capacidade, para esse caso que você falou, a melhor resposta que se dá é a seguinte: me dá uma oportunidade que você vai ver. Aí você julga se eu vou ter capacidade ou não para desempenhar esse papel, né?
Ah, até cego quer fazer tal coisa. Sim, então me dá essa oportunidade do cego fazer, né? Você vê, rapaz, até cadeirante, então dá oportunidade para o cadeirante fazer, né? Me desculpe, né? De repente alguém vai falar assim, você vê, o rapaz me pediu em namoro, ele quer casar comigo, né? Então, em tipo de você discriminar, pensa na proposta dele e dê uma oportunidade para ele, né? De repente, ele não tem, ele não pode andar, mas ele não tem deficiência de caráter, ele não tem deficiência de moral, ele não tem deficiência de ética, né? E talvez outros cegos, né? Quer buscar um cargo eletivo, né? Quer buscar aí uma oportunidade na vida, até cego quer ser candidato, tá bom, né? Me dá uma oportunidade. Ele não enxerga, mas ele tem equipe, ele tem trabalho, ele tem pessoas que estão do lado dele, ele tem capacidade e, além de tudo, ele não é deficiente moral, ele não é deficiente ético, ele não é deficiente no caráter, ele é correto, né? Porque a maior deficiência para um gestor público, gente, não é a deficiência física que ele traz, a auditiva, talvez a intelectual, talvez a física, talvez a visual. A imoralidade, que isso não é deficiência, é imoralidade, vamos tratar talvez aqui com uma deficiência, é a deficiência ética, é de olhar de um jeito hoje, amanhã de outro, né? É a deficiência da moral, né? Não ter moral, fala uma coisa hoje aqui, amanhã é outra, né? Isso que é deficiência. Então, na hora que você for escolher alguém para te representar, veja a postura, a ética, o caráter dessa pessoa, com quem ele anda, né? Opa, com quem ele anda, sim, isso é muito importante. E aí sim você vai falar se um deficiente tem capacidade ou não para estar exercendo um cargo público. Essa é a minha opinião. Eu vou passar a bola, não com preconceito com ninguém, mas eu vou passar a bola para agir, né? É agir, vou passar a bola. Sensacional. Obrigado, Paulo. Mas assim, dando continuidade ao que você falou mesmo. Usar também o deficiente visual como exemplo. Hoje nós temos deficiente visual que é jurista. E qual o preconceito com o jurista? Nós temos escolas, nós temos livros em braille, nós temos pessoas com deficiência em todas as áreas. Por que não na política? Você é um deficiente, você vai me representar? Mas você é deficiente. Sim, somos deficiente físico e não deficiente no caráter. E existe aquela velha palavra que eu sempre insisto em falar, deficiente sim, ineficiente jamais. E o que acontece? Nós vamos ser as pessoas com que o próprio deficiente vai olhar e falar assim, nossa, se eles são capazes, eu nem sou. Porque o deficiente ele acaba sendo preconceituoso com ele mesmo. Às vezes ele se coloca num casulo e ele se nega a sair dali. E então ele acha que não pode, que não consegue, eu não vou conseguir pegar o ônibus. Vai. Por que não? Você vai precisar de ajuda? Existe o elevador. Eu não vou conseguir subir aquela escada. Ok, vamos fazer uma rampa. Mas você vai subir. Uma vez eu escutei me deixou muito triste. Eu falei, eu gostaria de ir para Campos do Jordão. Viraram para mim e falaram, você não vai conseguir, porque o local, ele não dá para você andar, você vai ter dificuldade, melhor você não ir. Aquilo me machucou profundamente e eu mostrei que eu era capaz de ir em lugares até mais difíceis. De muleta, mas eu fui. Porque nós temos que provar e mostrar que os deficientes podem sim representar as pessoas com deficiência e não só eles, mas sim uma sociedade inteira. Porque você pode não ser deficiente hoje, mas a deficiência pode aparecer na sua vida a qualquer instante, como apareceu na minha. Eu não nasci deficiente, eu me tornei uma pessoa deficiente há 10 anos, hoje eu sou cadeirante.
devido a uma doença rara que afeta a medula. E vai caber a nós, né, passar essa imagem para que o próprio deficiente deixe de ser preconceituoso com ele mesmo e crie a coragem de sair do seu casulo, de falar, não, eu sou uma pessoa normal, apenas tenho esse pequeno problema, um problema que eu vou enfrentar, porque se eles podem, eu também posso. Ou seja, eles vão se espelhar em nós. Nós vamos ser o espelho das próximas gerações. Para quê? Para que a pessoa com deficiência deixe de ser, como se diz, assim, deixe de olhar no espelho e se achar um coitado, de se vitimizar. Não, eu posso, eu vou. E cabe a nós dar essa coragem para eles e provar para o restante também que nós somos capazes. E agora acho que vou passar a minha vez para o meu amigo Felipe Lima. Agora eu jogo a bola para você. Então, o meu pensamento é parecido com o de vocês também. A pessoa com deficiência, infelizmente, hoje, ela precisa se provar a todos os momentos. Temos que nos provar que somos capazes muito mais do que qualquer outra pessoa. No emprego, nós temos que se provar imensamente que temos capacidade de fazer aquilo que nós sabemos fazer, mas porque as pessoas não acreditam que nós somos capazes, né? A gente precisa tirar esse rótulo da pessoa com deficiência de ambientes hospitalares, que somos doentes. Nós não somos doentes. Nós estamos numa situação que requer algumas atenção, alguns cuidados. Né? Temos uma cadeira de rodas, somos deficientes visuais, deficientes auditivos. Precisamos de algumas adaptações, mas somos inteiramente capazes. Né? Eu, como tetraplégico, eu adoro pescar. E eu já fui pescar no barco, vou pescar quase um mês sim, outro não. Eu me adaptei, eu consigo fazer. E as pessoas perguntam, como que você consegue? Mas eu não sou incapaz. Né? Então, nós temos que provar cada vez mais. Né? E, infelizmente, também, a pessoa com deficiência entrando em um ambiente público, em um emprego, ela não vai poder errar, né? Porque nós vamos estar sendo julgados a todos os momentos. Se nós errarmos, vai ser não porque erramos como qualquer pessoa, né? E sim porque nós somos deficientes. Né? Então esse rótulo precisa ser quebrado, né? Que nós somos capazes, sim. Nós temos capacidade. Antes do meu acidente, eu tranquei a faculdade e depois de 2 anos, voltei para a faculdade e me formei. Mas sempre que ia para uma entrevista de emprego, barrava na deficiência, não na minha capacidade. Nunca me prestaram uma prova para eu mostrar que eu era capaz. Né? E então isso machuca, isso marca a gente. Isso dá mais força para que a gente lute cada vez mais para que esse rótulo de incapaz saia da gente. Então, nós não lutamos só por nós, lutamos por todas as pessoas com deficiência. É isso que tem que ser enxergado. E que as pessoas com deficiência que estão dentro das suas casas também enxerguem isso em nós, e eles também são capazes e podem sair para lutar por você, por um outro, né, por várias deficiências. E agora eu passo a bola pro Denis. Sensacional. Galera, no campo das ideias aqui, eu me sinto lisonjeado e realizado. Mas eu quero começar falando por que eu decidi, às vezes, como o Wilson falou aí, né, sobre a conscientização e sobre as pessoas falarem que a gente é incapaz, mas às vezes as pessoas perguntam também, por que você decidiu entrar na política? Por que você decidiu se representar e prestar a esse papel? Pelo simples motivo de que eles gostam de ser chamados muitos de ilustre, né? Ilustríssimo, ilustre vereador, ilustre prefeito. Ilustre, essa palavra quer dizer
que ele reluz, ou seja, ele reflete a vontade e as necessidades do povo. O que, na verdade, não acontece. Esse é um dos principais motivos, porque quando a gente entrar lá, a gente vai poder falar mais do que ninguém o que todos nós necessitamos. Não somente as pessoas com deficiência, mas também as pessoas que necessitam de um transporte público, de saúde, sabe? E como conscientizar essas pessoas, voltando no alicerce da questão do Wilson. Como conscientizar? Esse é o primeiro motivo do meu trabalho, que eu venho falando não somente na página do Cadeirante do Apocalipse, de inclusão, mas também, então, antes de eu ser um pré-candidato, antes de eu ser qualquer coisa, nós todos somos os seres humanos. Então, é somente através da conscientização. Então, como conscientizar? É falando, manifestando tudo que a gente quer através da verbalização, para poder mostrar para as pessoas que o deficiente também namora, faz filho bonito, deficiente também tem capacidade de trabalhar, basta nos dar a oportunidade, como o Paulo Maier muito bem disse aí. Nos dê uma oportunidade para ver no que isso vai dar, porque eu gosto de repetir sempre o que vocês disseram. A pior deficiência não é a física, a pior deficiência é a de caráter e a moral. Pessoas que se dizem capazes, ou até são capazes, entre aspas, que têm um título disso ou de aquilo, para que se dizem representantes da gente, mas que, na verdade, nunca nos representaram, sabe? Então, o que eu digo quando as pessoas me falam que... Ainda não, né? Mas indiretamente, Paulo Mera, elas pensam isso da gente, sabe? Você é cego, o que você vai fazer lá? Vai ser mais um cego lá, vai fazer o quê? Você é cadeirante, você vai entrar lá, vai fazer o quê? Você é tetraplégico, Felipe, você vai fazer o quê lá? O que vocês estão querendo? Nós queremos, sim, nós queremos melhorar a vida da pessoa com deficiência, a vida das pessoas excluídas, e não ser ilustre, mas ser aquele que é a luz. Sabe, as minhas lives da página do Cadeirante do Apocalipse, antes de tudo isso, vem trabalhando no despertar da consciência das pessoas. Porque, independente da nossa limitação física, das nossas diferenças de ideias, teses, teorias, opiniões, religião, ideologia de gênero, partido político, todos nós somos iguais e todos nós queremos a mesma coisa. Pelo menos uma boa parte, né, da gente que quer realmente fazer o bem para uma sociedade que, infelizmente, é induzida a esses tipos de coisas. Então, é o propósito, sabe, do Paulo Maier, que falou, do Felipe, da minha querida Gislene. Gislene, também não posso deixar de dar meus parabéns, né? Parabéns a Gislene também. Todo mundo deu parabéns também, quem tem que dar. Então, é o propósito, sabe, Paulo Maier? Eu não sou... Minha deficiência, ela não é de nascença. Eu adquiri a minha deficiência com 18 anos de idade. Então, eu, como falo bastante de espiritualidade, e aqui eu coloco entre parênteses, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Religião é outra coisa totalmente diferente. Então, eu acredito muito que algumas coisas, não tudo, acontecem em nossa vida para que a gente possa, sim, decidir e poder colocar a gente num caminho para a gente poder realizar algo nessa existência da gente, que é muito rápida. Nossa existência, a nossa passagem nesse planeta é muito rápida. Se você tiver dinheiro mesmo para se cuidar, você vai o quê? 80, 85, 90 anos no máximo? Você já está capenga aí? Então, é muito rápido na escala de tempo universal. A nossa passagem aqui é muito rápida. Então, como eu acredito que muitos aqui já estejam fazendo hora extra nesse planeta, eu não quero desperdiçar essa oportunidade de estar, não deixando um legado, mas deixando um exemplo para que as pessoas depois possam olhar e ver, poxa, o Jailson Lacerda, Gabinete Aberto Inclusivo, o cara não está mais aqui, poxa, mas olha para você ver quanta coisa legal veio. Pô, Paulo Maier, poxa, você lembra da Central Brasileira de Inclusão? Quanta coisa legal ele nos ensinou, a Gislene, o Felipe e toda uma gama de pessoas que vem vindo. Então, essa é a resposta que eu dou para você. Nos dê uma oportunidade para você ver na onde que a gente pode chegar. E gratidão, eu quero sempre agradecer e gratidão. É isso mesmo. Sensacional, é isso. E assim, gente, eu vou fazer a minha fala muito rápida aqui,
E eu sofri esse preconceito dentro da política. No ano de 2000, eu disputei a eleição, só que naquela época eu não discutia a causa da pessoa com deficiência. Eu discutia o transporte, discutia várias outras questões, e menos a da causa da pessoa com deficiência. Só que os políticos que disputavam a eleição comigo, eles falavam, mas que vocês vão votar num cara sem braço, numa perna? Os caras me chamavam de concho, me chamavam de aleijado. E eu, disputando a eleição, aquilo lá me deixou com muita raiva. E eu desisti da política. Prometi para minha família que nunca mais participaria de uma eleição. Por conta desse descaso que fizeram comigo, do jeito que falaram para mim. Então, o que acontece? Depois disso, eu comecei a estudar a causa da pessoa com deficiência, porque eu falei, não pode ser, deve ter alguma lei que proteja a pessoa com deficiência desses criminosos, né, de falar essas coisas. Então, eu comecei a estudar bastante a causa da pessoa com deficiência, faço uma luta mesmo brava nessa causa, e eu quero dizer uma coisa para vocês, a mesma coisa que me tirou, a minha deficiência tirou da política lá em 2000, hoje ela me coloca aqui de volta na política, mas defendendo a causa da pessoa com deficiência aonde eu estiver. É essa a minha luta e eu vou continuar fazendo isso. E pedir desculpa para todas as pessoas que eu prometi que não participaria mais da política, mas todo mundo entendeu e falou, não, realmente você está certo, você tem direito de voltar atrás na sua palavra. Então é isso, eu queria aproveitar agora para a gente, já finalizando essa live, esse bate-papo, convidar o doutor Joelson aqui para as explanações finais aqui no nosso bate-papo, né? Primeiro, antes de vir para a tela, eu quero mais uma vez pedir desculpa a todos por nós não ter acessibilidade, não ter um intérprete de Libras aqui no nosso bate-papo, né? Então, doutor Joel, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo e gostaria de saber o que o senhor achou desse nosso diálogo aqui sobre a importância da participação política da pessoa com deficiência. Sensacional, sensacional. Eu já vi que esse é o lema aí de todos, o lema do grupo, e achei muito pertinente, porque o que eu vi aqui hoje, Jailson, foi muito empenho, muita dedicação, muito compromisso com a causa, e algo talvez mais importante do que isso, muita disposição para fazer valer de verdade os direitos políticos das pessoas com deficiência. Bom, eu sou Joelson Dias, sou presidente da Comissão Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, tenho cabelos pretos, pele clara, uso óculos, estou de barba, uma camisa branca com listras verticais azuis, um paletó azul escuro, sem gravata e em um ambiente decorado com uma cortina marrom ao fundo. Fiz questão da descrição para que todos que nos acompanham, pessoas com deficiência visual, cegos e cegas, possam acompanhar também com essa riqueza de detalhes, como qualquer outro participante, qualquer outra participante, este nosso evento. Tomei a liberdade, Jailson, fazer o meu registro sobre a necessidade do intérprete de Libras nos nossos eventos, porque é mais um recurso de acessibilidade indispensável para uma parte da comunidade surda. E, claro, nós que falamos tanto, que defendemos a inclusão, tem que ser para todos os segmentos, por isso a divulgação de tudo no formato digital, os cards com a descrição, o intérprete de Libras, o braille, quando for possível, a legenda, a audiodescrição, para que todos possam usufruir em igualdade de condições com todos os que participam do evento. E isso é de fundamental importância para as campanhas eleitorais. Me impressionou muito a abordagem concreta, direta,
de cada um que participou deste evento, dando os exemplos do dia a dia, do cotidiano, do que enfrentam como desafios para fazer valer os seus direitos políticos. Por isso me agradou tanto participar deste evento, ter sido convidado, porque todos nós conhecemos a legislação, todos nós sabemos que lei, felizmente, não falta. Todo mundo falou aqui da Lei Brasileira de Inclusão, e eu quero acrescentar que, não menos importante, é a nossa própria Constituição, desde 88, ou seja, todo esse tempo, as nossas autoridades, os nossos governos, os poderes instituídos, executivo, legislativo, o próprio judiciário, estão em déficit com a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Também é muito importante a Convenção da ONU, porque a LBI, na verdade, é um reforço à Convenção da ONU, que não é outra coisa senão um compromisso que o Brasil assumiu perante a comunidade internacional de países, os outros países, de garantir às pessoas com deficiência todos os seus direitos, inclusive os direitos políticos, os direitos de participação na vida pública e política. E depois também, para nós que falamos de eleições hoje, é muito importante conhecer o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem o seu programa de acessibilidade, foi reconhecido internacionalmente como uma boa prática de implementação da Convenção da ONU. Eu tive a grata satisfação, quando fui ministro do tribunal, ter proposto ao ministro Lewandowski, e ele acolheu a ideia de criarmos um grupo de trabalho para discutir a implementação da Convenção da ONU pela Justiça Eleitoral, e logo depois eu já tinha saído do tribunal, fiquei muito feliz ver que aquele grupo de trabalho produziu o texto que depois viria a ser votado como Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral. E nós temos também, em cada TRE, em cada Tribunal Regional Eleitoral, o Programa de Acessibilidade, a Comissão de Acessibilidade, a Ouvidoria. E todas essas informações, essas leis, as decisões, estão todas elas no site, na página da internet do Tribunal Superior Eleitoral. Cada candidato, cada candidata, a sua equipe, seu apoio, o marketing, o contador, a contadora, todo mundo precisa conhecer a legislação. E está toda ela disponível na própria página do TSE na internet, as resoluções que falam sobre o registro das candidaturas, a totalização dos votos, a propaganda eleitoral, a prestação das contas, tudo isso está lá na página do TSE e é muito importante que todos conheçam com antecedência. Porque, claro, para fazer valer, para fazer acontecer tudo isso que todos apresentaram hoje como propostas, como pré-candidatos, como pré-candidatas, precisa profissionalizar as campanhas, precisa que cada um consiga formar o seu núcleo político com o contador, com o marqueteiro, com o advogado, advogada, para conhecer bem a legislação, para poder a campanha ter reais chances. Saber conversar com o seu partido, para que o partido garanta os recursos de campanha, porque hoje todo mundo depende só das contribuições individuais, as empresas não podem mais doar para as campanhas. Ou seja, a contribuição do partido vai ser muito importante. Ela é que vai viabilizar as campanhas. Então, precisa dialogar com os partidos para garantir esses recursos. Precisa conversar com os partidos para garantir tempo de rádio e televisão para aqueles municípios onde tem tempo de rádio e televisão. Precisa conversar com os partidos, já que estamos em plena pandemia, chegando aí a mais quase 150 mil mortos, a nossa solidariedade aqui com todas essas famílias que perderam entes queridos e com todas aquelas que foram contaminadas por essa grave doença e, lamentavelmente, diante da omissão das nossas autoridades,
As pessoas com deficiência, inclusive, foram as mais atingidas. Mas, enfim, com toda essa pandemia, a necessidade de isolamento social, a campanha na internet será muito importante. Então, os partidos precisam dar condições, capacitar os candidatos, as candidatas, para usar melhor a internet, as redes sociais. Capacitar também os próprios eleitores, eleitoras, para poder fazer bom uso das redes sociais, porque será, sobretudo, nas redes sociais, a campanha esse ano. Saber enfrentar, evitar as fake news, a desinformação, o discurso do ódio, de incitação à violência, do preconceito, da discriminação. E isso todo mundo deixou muito claro aqui. Não nos faltam leis. O que temos de dificuldade, de desafio, são as barreiras arquitetônicas, as barreiras de comunicação, mas principalmente as barreiras atitudinais, a discriminação, o preconceito, quase que a segregação das pessoas com deficiência, que torna, em tudo, absolutamente tudo, mais desafiadora a vida das pessoas com deficiência. Não por conta dos seus impedimentos físicos, sensoriais, não por conta das suas limitações funcionais, não por conta da perda da estrutura do corpo, mas porque a nossa comunidade, as nossas autoridades, não removem as barreiras, os obstáculos necessários para que as pessoas com deficiência possam, em igualdade de condições com as demais pessoas, exercerem todos os seus direitos. Não removem as barreiras para garantir a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência. Percebam como o caso é grave. Todo mundo se impressiona quando a gente lembra que a mulher só pôde votar a partir de 1932. Não é que tinha uma proibição na Constituição do Império, em 1824. Não é que tinha uma proibição na Constituição da República de 1891. Muito pelo contrário. Mas, mesmo assim, a mulher precisou esperar até 1932 para poder votar. Aí ficam todos muito impressionados, porque foram milênios até que a mulher pudesse votar. E o que dizer, então, da pessoa com deficiência? Que precisou esperar a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Tem 5 anos apenas, 5, que as pessoas com deficiência tiveram garantido o seu direito de voto. Porque só com a Lei Brasileira de Inclusão, de uma certa forma, foi que foi possível acabar com a banalização da interdição. A curatela se tornou uma medida extraordinária, e mesmo quando se aplica a curatela, ao invés da tomada de decisão apoiada, está na lei agora, finalmente, que não pode impedir o direito de voto das pessoas com deficiência. E eu vou mais longe. Não se pode impedir o direito de serem votadas. Por isso a importância desse evento, e aí eu termino, porque estamos fazendo história. Vocês, todas as pessoas com deficiência, os que participaram desta live hoje, estão fazendo história, porque estão afirmando concretamente isso que está na legislação. O direito de votar com os recursos de acessibilidade. Por isso, o diálogo permanente com a Justiça Eleitoral para que faça cumprir o seu programa de acessibilidade, garantir ao eleitor, à eleitora com deficiência, todos os recursos de acessibilidade para que possam exercer, na mais absoluta plenitude, o seu voto, e agora também o direito de serem votadas. As pessoas com deficiência intelectual, com deficiência mental, porque acabou a incapacidade civil absoluta. Com a LBI, acabou a incapacidade civil absoluta, ou seja, todas as pessoas com deficiência agora têm plenas condições não só de votarem, mas também de serem votadas. Por isso, os meus elogios a essa louvável iniciativa. Tomara que vocês continuem com esses debates, com essas reflexões, e a gente possa marcar, durante a campanha eleitoral mesmo, lá para o final de outubro, antes das eleições, saber como é que estão as questões de acessibilidade. Se os partidos, se os candidatos e candidatas garantiram mesmo na sua propaganda eleitoral todos os recursos de acessibilidade,
A Justiça Eleitoral também cobrou dos partidos isso, e o mais importante, os próprios candidatos e candidatas com deficiência também façam de maneira inclusiva a sua propaganda, garantindo todos os recursos de acessibilidade e trabalhando em rede, como estão trabalhando agora, independente do partido, independentemente da ideologia, porque essa soma é muito importante. Primeiro, a representação que a gente chama de descritiva ou simbólica, de ter pessoas com deficiência nos nossos parlamentos e nas outras instâncias de poder, para a gente chegar um dia naquilo que realmente importa, a representação substantiva, de maneira que tenhamos representantes nos nossos parlamentos, nas outras instâncias de poder, cuidando efetivamente de políticas públicas, programas, até mesmo ações afirmativas para garantir a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Nada para as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência e ninguém, absolutamente ninguém, deixada para trás. Muito obrigado. Gente, eu fiquei aqui arrepiado, porque o que o doutor vem falando aí é o que a gente precisa estar representando mesmo no nosso dia a dia. Então, tudo isso que ele falou, a gente vem fazendo essa luta, já constantemente agora é hora de fazer, usando a representatividade. Ó, eu queria mandar aqui um abraço para a Sandrinha, ela está aí junto com nós. Se puder, coloca ela na tela aí, porque ela acabou chegando um pouco atrasada aqui no nosso bate-papo por conta do trabalho dela, mas eu falei, vai lá, se apresente um pouquinho para nós, porque Carapicuíba também precisa de uma representação aqui junto com nós aqui. Doutor, continue junto com nós já está encerrando nosso bate-papo aí, tá bom? Obrigado. Sandrinha, a palavra está com você. Quero que você se apresente aqui para nós. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar vindo aqui participar dessa live. Vim correndo, na verdade, correndo com a minha cadeira, né? E saio do serviço tarde e acabo chegando mais 7 e pouco, né? E aí estou falando aqui, ó, acabei de chegar em casa, entra no link, eu falei, tá bom. Mas, pelo que eu estou vendo, foi muito bom, né? Essa tarde de inclusão, essa tarde de debate. Meu nome é Sandra, o pessoal me conhece como Sandrinha aqui em Carapicuíba, né? Sou cadeirante, tive poliomielite com 5 meses de vida, e hoje, atualmente, estou com 52 anos, sou pré-candidata pela Rede Sustentabilidade de Carapicuíba, sou candidata por um coletivo, né? Tenho mais 2 pessoas junto comigo, que é o Dagoberto, o professor Dagoberto, que é cadeirante e é professor também. Tem a Luzinete, que é mãe de um rapaz com deficiência severa. E a gente está aí nessa luta, nessa empreitada. E, nossa, pelo que eu ouvi do doutor, foi maravilhosa a fala dele, né? E assim, na verdade, ele expressa tudo que a gente gostaria de falar, né? Tudo que ele falou é o que a gente gostaria que todos soubessem, né? E assim, expressa de uma forma maravilhosa, né? Tá de parabéns pela sua fala, e eu fico muito feliz de poder fazer parte, nem que seja rapidinho, no finalzinho dessa live, porque a gente precisa unir forças mesmo, né? A gente precisa, já estamos atrasados nisso já, né? A região precisa juntar nossas forças, né? A região aqui, Carapicuíba, Osasco, Itapevi, Barueri, Jandira, nossa região é muito, muito dividida, né? Então, a gente precisa juntar as nossas forças. Mesmo depois que passar as eleições, eu acho que fazer um compromisso entre nós, né, é importante, né, doutor? Porque a gente precisa, não é só Carapicuíba, não é só Barueri, não é só Francisco Morato, todo lugar tem pessoas com deficiência, né? Todos os lugares. Então, a lei, ela precisa ser respeitada. E nós estamos aqui para garantir que ela venha acontecer nos municípios e as pessoas deixem de sofrer por causa disso.
né? Então, nós precisamos mesmo trazer a LBI na nossa região, precisamos fazer com que os governantes coloquem ela em prática, porque já passou do tempo. Carapicuíba, a gente ficou 5 anos com uma lei municipal que existia e que não era colocada em prática, que é a questão dos ônibus acessíveis. Nós ficamos 5 anos parados, presos dentro de casa, com uma lei lá na Câmara Municipal, que já tinha sido aprovada pelo prefeito, e então, até então, não acontecia no município. Nós tivemos que procurar a promotoria pública para que esses ônibus viessem. Hoje, 100% da frota de ônibus de Carapicuíba, ela é munida de elevador. Hoje não tem mais Carapicuíba com ônibus só de 2 portas, são de 3 portas com elevador no meio. Então, hoje a gente pode sair, a gente pode fazer as nossas atividades, pode estudar, pode trabalhar, pode sair para namorar, para passear, porque todo mundo pode fazer isso, né? Então, é importante a gente juntar nossas forças e colocar a LBI em prática, né? Verdade. Juntos, eu acho que a gente é mais forte. Junto, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. E é para isso que eu, Sandra, conhecida como Sandrinha aqui na cidade, por isso que o coletivo Nós está se fazendo representar e está pleitando, sim, uma cadeira na Câmara Municipal, para que a gente tenha a nossa representatividade. Porque não adianta mais a gente colocar pessoas lá e essas pessoas, elas não sentem na pele que é a nossa dificuldade. Então, nós estamos aqui hoje pleitando, sim, um espaço que é nosso também, por direito. Então, nós estamos juntando as nossas forças com a região para que a gente possa desenvolver um bom trabalho e realmente o ser humano com deficiência seja respeitado. É isso aí, gente. Foi sensacional esse bate-papo hoje à tarde com vocês aqui. Passamos, eu ficaria aqui mais 2, 3 horas. É que daqui a pouco eu tenho uma outra live sensacional também aqui. Vai ser com o Dr. Humberto Durso. Ele vai falar sobre mulheres encarceradas. Então, vai ser muito bacana. Se vocês puderem, acompanhem também aqui. Esse vai ser no meu canal, na página Facebook Ninguém Fica para Trás. Então, gostaria que vocês fizessem uma consideração finais, mas muito rápido assim, para a gente fechar o nosso bate-papo. Eu tenho só mais 7 minutos aqui, apertado já, tá bom? Então, Felipe, Gislene, Paulo Meyer, doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Vamos lá, Felipe, pode ser por você. Vamos. Não, para complementar, é só isso mesmo, é a pessoa com deficiência sair para a luta e se representar. Chega de procurar outras pessoas que não nos representam. Né? Nós sabemos o que precisamos e nós precisamos lutar por nós. Sensacional. Paulo, finalizando a live, Paulo. Paulo acho que não está escutando. Então vamos a Gisele. Você? Bom, primeiramente eu agradeço a todos pela oportunidade. Muito prazer em conhecer o Dr. Joelson, a Sandrinha, o Paulo Meyer. E eu me coloco à disposição também. Quando quiserem, pode me chamar. Quero muito participar das próximas lives, do próximo bate-papo, dos debates. E eu só tenho a agradecer a todos. E me coloco à disposição a qualquer instante. Denis Albert, muito rápido a sua finalização aí no nosso bate-papo. Bom, muito boa noite a todos. Gratidão ao Joelson Dias, doutor, sensacional. O senhor foi aquele corte Tramontina, né? Então, eu quero desejar muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que possamos ser a nossa melhor versão. O nosso corpo não nos limita, nem a nossa deficiência, porque a nossa consciência é livre. Seja a sua melhor versão. Gratidão, uma boa noite e namastê. O mais verdadeiro e sincero namastê. Valeu. Sensacional. Valdirene, se despedir aqui muito rápido, nós já estamos encerrando. Quero agradecer mais uma vez aí participando dessa live. Muito obrigada ao doutor aí pela contribuição. Muito obrigada, Jailson, e até a próxima, tá? Tchau, pessoal. Sensacional. Doutor, encerrando aqui o nosso bate-papo, eu quero agradecer a todos que estão participando junto com nós, todos os pré-candidatos,
todas as pessoas da representatividade da pessoa com deficiência. Quero agradecer à Central Brasileira de Inclusão por fazer essa intermediação desse bate-papo. E, para a gente finalizar, a palavra, doutor, fica com o senhor aí, para a gente fechar esse bate-papo. Muito obrigado. E, um prazer enorme conversar com você. O senhor foi muito simpático, atendeu nós prontamente. Sensacional. Meus parabéns, e nós vamos precisar muito do senhor aí nessa militância. Em absoluto, Jailson. Sou eu quem agradece o convite. Lá se vão muitos anos cuidando de direito eleitoral, de direitos humanos, também da efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Fiquei muito feliz de ver todo mundo aqui com a mão na massa, já com a sua, enfim, pré-campanha devidamente organizada. Na semana que vem a gente já começa essa propaganda eleitoral e todos poderão se apresentar como candidatos e candidatas. É muito importante mesmo que o próprio segmento tenha os seus próprios candidatos, candidatas. Eu vou deixar com você depois o número de telefone da nossa articulação nacional, que é um coletivo de entidades, de representantes de entidades das mais diversas no Brasil inteiro, que está fazendo o levantamento de candidatos e candidatas com deficiência para divulgar esses números, de modo que a sociedade tenha conhecimento no Brasil inteiro de como temos e muitos candidatas e candidatos com deficiência, para que todos possam depois informar, para que a gente possa tabular esses dados e dar bastante visibilidade aos nossos candidatos e candidatas com deficiência. Deixar aqui o meu agradecimento a Valdirene Mira, minha querida amiga, que foi quem possibilitou essa interlocução, de maneira que eu pudesse também participar desse importante debate e pelo tanto que aqui aprendi. Muito obrigado e uma boa sorte na campanha a todas e a todos. Boa noite. Obrigado, doutor. Vamos lá. Wilson, agora é com você, Wilson Andrade. Doutor, muito obrigado pela participação. Sensacional para nós finalizar com essa palavra. É fantástico. Tá certo, queremos agradecer a todos que participaram dessa live. Com o GAI, né, o Gabinete Aberto da Inclusão, várias participações. Estou aguardando o Paulo voltar aqui para o encerramento. Eu vou passar os últimos comentários aqui, agradecer a todos os pré-candidatos desse Grupo GAI. Lembrando que o Grupo GAI, todas as pessoas assinam um documento de compromisso de trabalho na questão da inclusão, independente aonde estejam. Não estamos só falando em representatividade política, estamos falando em representatividade em todos os meios sociais, tá certo? Os últimos recadinhos aqui, a Ilacida Alves Pereira, perfeito, Paulo Mé, foi algum comentário que o Paulo fez aqui no decorrer. A Gabi Campos, o Paulo é sensacional. Silvio Roberto Lucato, Ilza Carvalho, Stevenson Silvestre Quesada, vamos lá, a Gia é demais, mais um comentário, Celina Alves, deficiência não é sinônimo de ineficiência, perfeita colocação, Gi. A Ilecida Alves, a inclusão social é um direito de todos, inclusive na política. Parabéns a todos os pré-candidatos. Silvio Roberto Lucato, que os direitos conquistados sejam praticados, respeitados e jamais retirados. A Sueli Sônia, também com a gente, acompanhou. A Razaquel Oliveira participou, acompanhou a live. A Elecilda, excelente. Rosaquel, parabéns a todos. A Sueli Sônia, bravo. Denis Albert, maravilhoso. Rosaquel Oliveira, deficiência não os define. Ilza Carvalho, parabéns a todos. Ilza Carvalho, oi, doutor Joelson Dias. A Gabi Campos, que fantástica iniciativa de descrever a cena, doutor Joelson. Essa é a famosa audiodescrição. A Elecida Alves Pereira, tenho absoluta certeza que vocês irão realizar um brilhante trabalho e representarão com maestria as pessoas com deficiência. Sandrinha dos Coletivos, oi. Nossa, tem um monte de comentário aqui. Fábio Neres, boa noite, parabéns a todos os participantes. Clarice Maria de Jesus Durso participando. Ilza de Carvalho, Gabi Campos, sensacional. Dr. Joelson, Elci Gomes.
Ilza de Carvalho, sim. Ilza de Carvalho, muito bom, Sandrinha. Silvio Roberto Cato, a Constituição Federal tem que ser respeitada. Tiago Marta Matheus, boa noite a todos. Marco Aurélio Campos, sensacional e com eficiência, mais uma vez aprendendo. Silvio Roberto Lucato, boa noite a todos, parabéns para todos. Ilza de Carvalho, só quem sente na pele sabe as dificuldades, gratidão a todos e boa sorte. Gabi Campos Palminha. Vamos seguindo aqui. Rosália Rodrigues, boa noite. A Gabi Campos, mais uma live sensacional. Tiago, Matheus, parabéns a todos. Marcelo, boa noite. Excelente reunião. Acabou, Jailson. Então é isso. Queremos agradecer a todos pela participação. Estou tentando aguardar o Paulo, mas acho que o Paulo não vai conseguir voltar. 19h40. Agradecemos a todos pela participação. Até semana que vem estaremos de novo nesse mesmo canal da Central Brasileira de Inclusão, com mais um bate-papo, sempre com os temas voltados à inclusão. É isso, Jailson. Uma boa noite. Boa noite, sensacional. Tamo juntos aí. Daqui a pouco eu estarei na outra live. Tchau, tchau. Tá certo, então. Muito obrigado a todos que participaram dessa live. Mais uma sexta da Inclusão CBI. Apresentação Paulo Mério e Wilson Andrade. O Paulo, acho que não vai conseguir voltar para encerrar. Então, estou encerrando por aqui. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado a todos. Um bom final de semana.